Olha, se elas conseguiram entender mesmo, a gente também já pode ir embora, porque se ficou claro para elas, eu acho que ficou claro para vocês, para nós todos, né? Nós vamos lá fazer o nosso exercício dominical de estudo da palavra. Filipenses capítulo 1, do versículo 27 até o versículo 30, este texto que fala sobre esta vida de acordo com o time de Cristo, com o time do Senhor. Filipenses capítulo 1, do versículo 27 até o versículo de número 30. Vamos ler juntos? Todos juntos aí, pegue sua Bíblia. Ou ligue, né? Hoje em dia, tem muita gente que liga, né? Só que você liga aí na Bíblia e desliga o Wi-Fi, tá? Põe no modo avião, porque senão você vai conversar com muita gente. Vamos lá? Leiamos juntos. Vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica, e que em nada estáis intimidados pelo adversário, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus, porque vos foi concedido a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele, pois tendes o mesmo combate que viste em mim, e ainda agora ouvis que é meu. Vamos orar mais uma vez. Bondoso Deus, ajuda-nos, ó Pai, a compreender a Tua palavra e nos alimentar dela, que ela produza frutos na nossa vida. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, você se lembra de quando começamos a exposição desta pequena carta de Paulo, que nós falamos bastante sobre a cidade de Filipos. Um dado importante sobre a cidade de Filipos é que 350 anos antes de Cristo, na sua fundação, ela já recebeu uma importante atenção por causa do ouro que havia na cidade, e de onde foi tirado dinheiro para fortalecer o Império Grego e depois o Império Romano. Mas um dado importante que eu quero relembrar com vocês é um dado do ano 40 depois de Cristo, que nesse período aí da primeira década, da primeira metade do século I, a cidade de Filipos, ela foi transformada em colônia romana. O que significa isso? Enquanto todas as outras cidades fora da Itália faziam parte do Império Romano, eram cidades vencidas, eram cidades conquistadas, por onde Roma estendeu os seus domínios, Filipos, especialmente essa pequena cidade, ela não era assim considerada como um lugar que estava sequestrado pelo Império, mas foi transformada numa colônia. Ela era uma mini Roma fora da Itália. E essa ideia foi comprada pelos moradores de Filipos de tal maneira que eles passaram a usar as roupas que se usavam lá, que se usava na época em Roma. Eles adotaram a língua do latim como a língua oficial para os seus documentos. Para tudo que era feito oficialmente lá em Filipos, se usava o latim, enquanto todo o resto do império majoritariamente usava o grego, porque os gregos tinham ensinado o grego para todo mundo, o mundo conhecido daquela época e dominado por aqueles impérios, com exceção de Roma e com exceção dos políticos de alto cargo em Roma. O restante, todos usavam o grego. Mas especialmente esta província, imitando o que acontecia na capital romana, daquele alto escalão do Império Romano, eles adotaram também o latim lá naquela cidade. Eles davam às pessoas que faziam uma tarefa extraordinária na cidade, como se fosse um Nobel lá da cidade, eles davam um título do Império Romano, né? A pessoa recebia um título oficial de Roma, recebiam propriedades nas redondezas de Filipos de Roma. E as pessoas, elas abraçaram isso de tal maneira que eles não se sentiam uma cidade fora da Itália dominada por Roma. Eles se sentiam a própria Itália, eles se sentiam Roma, eles sempre se sentiam parte daquilo ali. Então eles não estavam debaixo do Império Romano. Filipos se sentia
Roma, se sentia uma mini Roma ali na entrada da Macedônia, na entrada da Europa. E esse conceito de cidadania diferenciado, de uma cidadania honrada, estava impregnado na mente dos filipenses. E especialmente essa última parte do capítulo 1, Paulo vai se valer dessa motivação, desse orgulho, vamos dizer assim, colonial que existia ali nos moradores de Filipos, para exortá-los. É isso mesmo. Para quem pensa que Filipenses é apenas uma carta de encorajamento, que fala sobre alegria, que fala sobre o entusiasmo que um cristão deve ter, mesmo no meio do sofrimento, como já aprendemos até aqui, esta carta de Paulo aos Filipenses também é uma carta exortativa. Paulo chama a atenção não apenas uma vez. E os motivos são dois em especial. Um deles era um motivo interno. Havia divisões lá na igreja de Filipos. No capítulo 2 nós vamos estudar sobre isso. Havia uma certa divisão dentro da igreja. A igreja de Filipos, embora fosse uma igreja muito atuante, embora fosse uma igreja calorosa, embora fosse uma igreja que naquela época estava... ela de alguma maneira ela impactava a sociedade daquele tempo, a sociedade cristã daquele primeiro século. Ela era relevante, esse é o termo que eu queria usar. Ela era uma igreja relevante no seu tempo. Ela tinha problemas, como todas as igrejas tinham, e tinham problemas internos. E o que Paulo vai nos mostrar no capítulo 2 da carta é que havia um problema interno de divisão dentro da igreja. As pessoas eram trabalhadoras, existiam muitas frentes de trabalho, mas a igreja estava dividida. Eles estavam dentro de uma mesma igreja, tinham muitas frentes de trabalho, mas não eram amigos, eles não estavam unidos entre si, e havia uma animosidade crescendo entre eles por causa disso. Normalmente isso acontece quando a igreja ela não entende que ela é um time, ela entende que ela tem várias áreas, e daí determinadas pessoas ascendem a cargos de liderança dentro daquelas áreas, e elas simplesmente esquecem o restante da igreja. E o restante da igreja também, em contrapartida, retribui da mesma forma, esquece. Então, se você conhecer essa igreja no dia a dia dela, você vai encontrar com uma igreja no dia do trabalho tal, depois você vai conhecer uma outra igreja no dia de um outro trabalho. Se a gente fosse fazer como nós fazemos na Igreja Presbiteriana do Brasil hoje, que estamos divididos por faixa etária, então você ia conhecer a igreja voltada para as crianças, e ali tem um grupo de liderança que não se envolve em mais nada e que não recebe ajuda de mais ninguém. Depois você encontra a igreja voltada para jovens e adolescentes, e aí você tem um outro grupo de liderança que não se envolve em mais nada, mas que também não recebe ajuda de mais ninguém. Ou seja, são várias igrejinhas dentro de um mesmo teto. Esse problema estava começando a acontecer lá na igreja de Filipos, já tinha acontecido na igreja de Corinto, e infelizmente ao longo da história tem acontecido em quase todas as igrejas. Na época da reforma, isso foi chamado de eclesiolas em eclesias, ou seja, pequenas igrejinhas dentro de uma igrejona. É uma divisão que acontece de uma forma muito sutil dentro das igrejas. Paulo vai tratar nesta carta desse assunto e vai exortar essa igreja a vencer isso. Havia também os inimigos externos, que eram os falsos mestres, que tentavam distorcer a fé e a identidade daqueles crentes do primeiro século. Pensando nesses dois grupos, num grupo interno e num grupo externo, que causava risco, que trazia perigo para a igreja, Paulo termina o primeiro capítulo desta carta exortando a igreja, trazendo uma exortação. E é essa exortação aos cidadãos dos céus que eu quero compartilhar com vocês nessa noite, neste texto. Quando Paulo inicia a carta aos Filipenses, nesse capítulo 1, ele nos ensina sobre como sentir alegria apesar do sofrimento, como ter relacionamentos abençoados que trazem alegria para a nossa vida. Ele nos ensina a lidar com as dificuldades para exercer o ministério, e nós vimos tudo isso até aqui. Ele nos ensina a lidar com a vontade de morrer, como nós vimos na semana passada. Mas nesse capítulo 1, ele dá uma ênfase muito importante, desde o primeiro versículo até o fim, naquilo que é a sua motivação principal. A motivação principal dele é glorificar a Deus através da anunciação do Evangelho. Esse é o centro, é o foco dele. Então ele diz, olha, eu estou preso, mas estou anunciando o Evangelho para a guarda pretoriana. Então eu estou bem, estou feliz, a igreja está crescendo, apesar das minhas cadeias. E ele vem falando isso e mostrando isso desde o primeiro versículo no capítulo 1, e ele vai seguir com esse foco até o capítulo 4.
Mas para exortar a igreja aqui, ele vai usar exatamente o elemento, que é o elemento que é o mais poderoso motivador da vida dele, que é o evangelho, para começar essa conversa de exortação com a igreja. O ponto que ele usa para nós, que é o ponto de inflexão nesses pontos aqui, entre falar sobre a alegria no meio do sofrimento e falar uma exortação para a igreja, é o evangelho do Senhor Jesus. E ele começa a exortação dizendo, vivei de modo digno do evangelho. Então, antes da gente entender o que ele está nos chamando a fazer, é preciso entender o que Paulo entendia por evangelho, o que ele considerava o evangelho. Hoje pela manhã a professora Solange deu uma brilhante aula aqui, falando sobre esses tesouros, esse tesouro que nós temos e que deve ser compartilhado com as pessoas. E qual é o tesouro? Como todo pastor às vezes fica angustiado, né, quando alguém está pregando, eu estava dirigindo para cá e estava extremamente atento para ver qual era o tesouro. Eu adiantei a resposta para a Sibéria. Falei assim, olha, vamos ver se a professora vai acertar. E brilhantemente a professora acertou. O nosso tesouro é o evangelho do Senhor Jesus. Esse é o grande tesouro da nossa vida. Essa é a riqueza da vida do crente. Não é prosperidade financeira, não é um longo histórico como crente na igreja, não são os títulos que você pode ter na igreja, os ofícios, os cargos que você pode exercer na igreja, não é quanta gente você trouxe para Cristo. Esse não é o nosso tesouro. Nosso tesouro é o evangelho. E por que é o evangelho? E o que é este evangelho que é tão rico e ele é tão importante para a nossa vida? Paulo nos define isso mostrando as suas principais características. Primeiro, ele fala a respeito do poder do evangelho. Se você ler lá em Romanos capítulo 1, verso 16, Paulo diz que ele não se envergonhava do evangelho, porque o evangelho era poder de Deus para a transformação do homem. Ou seja, por que o evangelho é tão valioso? Porque homens não podem transformar homens. Pais não podem transformar filhos, podem até tentar moldar filhos, mas não vão transformar o interior dos filhos. Sermões, exortações não mudam o interior de uma pessoa. Brigar, lavagem cerebral não muda o coração de uma pessoa. Médicos, por mais bem intencionados, não muda. Coaching não muda o coração de ninguém. O único poder capaz de mudar o coração de uma pessoa é o poder de Deus através do evangelho. Então, por que o evangelho é tão valioso? Paulo diz, porque ele é poder de Deus para a transformação do homem, para a transformação daquele que crê. Segundo, por que o evangelho é tão valioso e tão importante? Por causa do seu autor. Paulo diz em Romanos 1:1, em 1 Tessalonicenses 2:9, em 1 Tessalonicenses 3:2, que o evangelho é de Deus. Esta boa notícia que nós chamamos de evangelho, que na realidade é a transliteração dessa expressão boa notícia, esta mensagem que é uma boa notícia aos homens, qual é a origem dela? A origem dela é o próprio Deus. Mateus não falou daquilo que veio à sua mente, nem Marcos, nem Lucas, nem João, mas eles escreveram o que Jesus revelou como sendo a mensagem de Deus. Quando Paulo foi escrever a carta aos Romanos, ele diz, este é o evangelho de Deus, eu estou pregando a vocês o evangelho de Deus, a mensagem, a boa notícia que vem de Deus. E é por isso que esse evangelho é tão rico e ele é tão importante, ele é o nosso tesouro. É por isso que isso era o centro da vida de Paulo. Qual é a ênfase que o evangelho nos apresenta? Qual é a ênfase desse evangelho? Paulo nos apresenta isso claramente. A ênfase do evangelho é a graça de Deus. É Deus mostrando aos homens como que ele salva pecadores, que não têm méritos, que não têm honra, que não têm em si uma vida digna capaz de alcançar o favor de Deus. Então, a ênfase do evangelho é a graça que Deus dispõe, que Deus manifesta aos homens quando Deus decide, por si mesmo, através do seu Filho, pagar a dívida dos homens para que eles fossem salvos por meio do sacrifício do seu Filho. Esta é a ênfase do evangelho. A mensagem do evangelho, portanto, é essa, que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diante desta mensagem, quais as implicações que isso traz para a nossa vida? A implicação é que eu sou salvo pela graça soberana de Deus e não pela minha vontade, e muito menos pelo meu esforço. Mas eu sou salvo pela vontade de Deus, que produz no meu coração não apenas a aceitação desse evangelho, mas produz verdadeiro arrependimento, e a partir daí coloca dentro de mim um novo homem, plantado pelo Espírito de Deus, para que eu viva uma nova vida, para que eu viva algo diferente.
E, portanto, Paulo conclui isso para nós em todas as suas cartas, mostrando qual que é o apelo do Evangelho, afinal de contas. O apelo do Evangelho para todos nós é, primeiro, nos chamar à salvação, mediante o arrependimento e a crença em Cristo Jesus, e depois nos comissionar para a proclamação dessa mensagem para outras pessoas, para que outros também sejam salvos. E basicamente, a partir daí, uma linha de propósito é dada para a nossa existência. A minha vida foi mudada por aquilo que Cristo fez, e eu fiquei sabendo disso através do Evangelho de Deus. E a partir de agora, eu me torno participante desta missão, porque o Senhor me comissionou a levar este Evangelho para que outras pessoas também sejam transformadas. Tenham suas vidas mudadas por este Evangelho. Ou seja, eu podia ter traçado para mim qualquer outro propósito na vida antes de conhecer o Evangelho. Mas a partir do momento que o Evangelho entrou na minha vida, como eu disse para as crianças, eu fui contratado, fui comprado, por um preço altíssimo para compor um time, para fazer parte de um reino, para ser súdito de um rei. E agora tudo mudou. Eu não mudei de profissão, eu continuo tendo a profissão que eu tinha antes. Eu não vou mudar de família, eu continuo tendo a mesma família que eu tinha antes. Eu não vou mudar de cidade nem de planeta, eu vou continuar na mesma cidade, no mesmo planeta onde eu sempre vivi. Mas o propósito da minha vida mudou. E então, Paulo, veja como isso tudo faz um sentido enorme. Paulo agora vai mostrar para ele, sabe por que eu estou conseguindo sentir alegria aqui preso? Sabe por que eu não me importo se tem gente pregando por ciúme ou por inveja? Sabe por que para mim viver é Cristo e morrer é lucro? Sabe por quê? Porque o Evangelho é o centro da minha vida. E eu sei que tudo que o Senhor faz coopera para o meu bem e para cumprir o plano dele de levar este Evangelho às pessoas que precisam ser salvas. Então, estando eu com vocês ou ausente, o meu maior desejo é que a vida de vocês também esteja sendo dirigida pelo Evangelho e vocês estejam vivendo de forma digna deste Evangelho, que é a coisa mais valiosa. Então, vou pegar o mesmo gancho que a Solange usou de manhã para agora à noite. O Evangelho não é sobre o que eu tenho que fazer, mas o Evangelho é sobre o que Deus fez por mim. E a minha missão é levar para os outros essa mesma mensagem. Não a respeito do que elas precisam fazer para ser salvas, mas eu preciso levar a mensagem do que Deus fez para salvá-las. Isso é tão radicalmente diferente do que o que a religião propõe, que eu deveria só por isso, me sentir extremamente motivado a sair por aí gritando aos quatro ventos e contando isso para as pessoas. Porque a maioria das pessoas nesse mundo estão completamente equivocadas a respeito disso. Nós não gostamos de receber nada de graça. Eu disse isso esses dias na carta aos Romanos, falando com as pessoas que estavam aqui. Nós temos um ditado na nossa cultura aqui, que a gente normalmente diz assim: quando algo é de graça, o santo desconfia. Quando a oferta é demais, o santo desconfia. Que estranho isso, né? Por quê? Por que a gente tem esse ditado? Eu usei uma outra expressão. Quando a gente recebe um presente, o que a gente fala? A gente não fala grato. Não adianta você vir com esse papo que você não fala grato. Você fala uma outra palavrinha. Que palavrinha que a gente fala? Obrigado. O que significa essa palavra? Significa que eu estou agradecido, pastor. Não. Você não está dizendo que você está agradecido. Quando você fala obrigado, você está dizendo, eu estou obrigado a te devolver alguma coisa. Igual ou melhor. É isso que você está dizendo, quando você fala obrigado. Então, se você já distribuiu obrigado aí para muita gente, então, é melhor você começar a pensar em cumprir aí o seu compromisso. Ah, não é assim. Não é assim, deixa eu te mostrar uma coisa. Você tem 20 amigos, nenhum dá presente. Um dia, um deles resolve te dar um presente. No seu aniversário. O que você faz no mesmo dia? Você vai na sua agenda e marca. Aliás, você pergunta com a maior cara de pau, no mesmo dia do seu aniversário, viu, quando que é mesmo o seu aniversário, que eu não quero esquecer de te dar um presente, você me deu um presente. Aí você marca lá para fazer o quê? No dia do aniversário do camarada, se você for alguém bem firme de propósito, você vai comprar um presente e vai dar para ele, mas você vai continuar não dando para os outros 19 amigos seus. Por quê? Porque agora você se sente obrigado a fazer por ele. É exatamente esse princípio que a gente usa para se relacionar com Deus. Então é assim, numa semana que você precisa muito de alguma coisa, o que você faz? Você passa a semana inteira lendo a Bíblia,
orando, você muda a playlist do seu carro, só ouve hino, para poder chegar no domingo e fazer aquela oração. Senhor, o Senhor viu a minha semana, o Senhor viu como essa semana foi uma bênção. Então, vamos conversar aqui, Senhor. Então, eu vou passar por uma entrevista de trabalho amanhã, preciso que o Senhor me ajude, que o Senhor me abençoe. Ou a gente faz isso na véspera da semana da Santa Ceia, porque é um momento íntimo com Deus. Bom, essa semana eu preciso me preparar, porque eu tenho a ceia no domingo. Ou seja, é tentar se relacionar com Deus um conceito meritório. Né? Eu faço as coisas sempre por merecimento. Ou eu quero merecer, ou estou correspondendo a alguém que aos meus olhos parece que mereceu alguma coisa. A notícia do Evangelho, e por que o Evangelho é tão importante? Porque o Evangelho traz uma notícia completamente nova. A notícia do Evangelho é: Deus te deu algo que você não merecia, e Ele deu por quê? Porque Ele está esperando alguma coisa de você? Ele deu por quê? Porque você fez alguma coisa para merecer? Não, já disse, é graça, você não merece. Ele fez porque Ele te amou com amor eterno, e por causa desse amor eterno que Ele te amou, Ele te atraiu com benignidade, Ele deu o Filho dele para morrer lá na cruz, para te salvar, e você não vai dizer obrigado. Por quê? Porque você nunca vai ser capaz de retribuir isso. Você simplesmente agradece. Você simplesmente diz: Senhor, eu te agradeço pelo que o Senhor fez. Isso significa que todos os teus amigos, dos mais pregressos, aos teus olhos parecem os mais bonzinhos, todos eles podem receber essa notícia, porque não depende de merecer. E é isso que Paulo está fazendo no meio da guarda pretoriana. Ele está levando a notícia para as piores pessoas do seu tempo. E ele está dizendo para eles: vocês podem ser salvos também. Porque a salvação não é para quem merece, a salvação, ela é de graça. Bom, com isso em mente, com esse conceito em mente, Paulo está dizendo: por causa disso eu não me entristeço nas minhas cadeias, por causa disso eu não me entristeço no meio de falsos amigos, por causa disso eu não me entristeço diante da doença, diante da perseguição, diante das injúrias. Eu estou sempre feliz e eu estou contente, porque o meu negócio é o Evangelho, o meu negócio é fazer essa notícia chegar em outras pessoas. E ele vai como um trator passando por cima de tudo. E então ele se volta para aquela igreja e diz para eles, então, 3 exortações bem simples. Ele diz: irmãos, vocês conhecem o Evangelho? Vocês foram salvos por Cristo Jesus? Vocês aprenderam essa boa notícia? Então vejam bem, o que eu espero de vocês é que, em relação a Deus, eu quero exortar vocês para que vocês sejam coerentes com a cidadania que Deus deu para vocês. É o que eu disse para as crianças: viva de acordo com aquilo que seu time é. Seja coerente. É isso que ele está dizendo quando ele fala: vivei. Isso é imperativo, tanto na nossa língua quanto no grego, isso é imperativo. É uma ordem de Paulo. Vivei, acima de tudo, de modo digno do Evangelho de Cristo. A expressão que Paulo usa aqui é uma expressão do grego, que é uma expressão usada especificamente para falar a respeito da conduta de um cidadão. Como um cidadão deve se comportar. E ele está usando essa palavra exatamente porque eles estavam acostumados a usar essa expressão no dialeto deles constantemente, porque eles viviam o tempo inteiro dizendo: olha, viva de forma digna de um cidadão de uma colônia romana. Você não está vivendo em qualquer lugar, você vive na mini Roma. Você está vivendo aqui numa mini Roma, longe da Itália, mas nós somos colônia romana. Eles estão acostumados com esse conceito. Paulo simplesmente pega um conceito que era usado na cidadania ali deles, política, e diz: olha, vocês não aprenderam a honrar a camisa que vocês vestem de Roma? Então eu vou dizer para vocês, agora vocês fazem parte do reino de Deus, do povo de Deus, a cidadania de vocês é celeste. Então, da mesma maneira que vocês vestiam a camisa de Roma, agora vistam a camisa do reino de Deus. E aqui o pessoal mais apaixonado por futebol vai entender muito bem o que eu estou dizendo. Você gosta de pôr a camisa do seu time e andar com ela por aí? Gosta de usar as cores do seu time? Então, que tal usar as cores, a camisa do time de Cristo? Porque esse tem que ser o nosso foco principal. Um comentarista do Novo Testamento chamado João Carlos Ortiz, ele diz o seguinte: ele diz que os crentes, a igreja do Senhor Jesus, é o 5º evangelho. E o 5º evangelho é o evangelho mais lido do mundo. Ou seja, em outras palavras, ele está dizendo: por que Paulo disse isso para aquela igreja de Filipos? Naquela época, nem os evangelhos estavam circulando. Como é que as pessoas podiam saber sobre Cristo e sobre aquilo que Cristo fazia com a vida de alguém?
só podiam saber através do quinto evangelho, que é a vida do crente. Então Paulo está dizendo, vivam de forma digna deste evangelho, desta boa notícia. Vivam de forma digna desta salvação que vocês receberam de graça. Isso significa, olha, não sejam aqueles crentes pedantes, orgulhosos, rabugentos, chatos, mas não sejam também libertinos, não sejam beberrões, briguentos, violentos, não sejam imorais, mas vivam de modo digno do evangelho, aprendam com Cristo, imitem a Cristo. Paulo chega a dizer, sejam meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Eu estou nesse barco com vocês, eu estou lutando para ser parecido com Cristo. Se vocês me imitarem, vocês vão imitar Cristo, porque eu estou nessa luta. Paulo está dizendo, nós somos de um novo reino, nós somos do reino de Deus, então a nossa cidadania deve moldar a nossa vida. Se eu sou do reino de Deus, então eu tenho que viver conforme essa cidadania. Eu acho interessante, e os exemplos de futebol, eles são excelentes por causa disso, porque às vezes um jogador é contratado por um outro time, e às vezes é até um time rival daquele que jogava. E aí, quando ele vai para o novo time, ele tem que simplesmente tirar a camiseta do time antigo e pôr a nova. E aí sempre tem um repórter espertalhão que, no dia em que vai ter um jogo do atual time com o time antigo, chega para ele, e aí, o que você acha do que vai acontecer hoje? Como é que você se sente jogando com o seu velho time? Por quê? Porque não dá. Você já imaginou? Vamos imaginar lá, eu não sei quem mudou de time aí recentemente, mas vamos imaginar um ex-jogador do Corinthians jogando agora no Palmeiras, e de repente lá no meio do jogo, no meio da partida, ele está lá na zaga, né? E vem um atacante do Corinthians e sem querer toca a bola para ele, e ele tem aquele surto de corintiano enrustido, e volta o Corinthians à veia, e ele, em vez de defender, ele resolve só virar e pá, bater pro gol. O que vocês acham que os torcedores do Palmeiras iam fazer com esse camarada no final do jogo? Ou será que é possível alguma coisa dessa acontecer? É exatamente esse tipo de comportamento que Paulo está chamando a igreja a não cometer de jeito nenhum. Ele está dizendo, ó, vivei de forma digna do evangelho de Cristo. Ou seja, vocês não estão mais no time dos pagãos. Permanecei firmes no evangelho que vocês aprenderam. Na mensagem que vocês aprenderam. E eu sei, queridos irmãos, que vocês são inteligentes. E vocês pegaram o princípio. A Igreja Presbiteriana do Brasil não é igreja de usos e costumes. Nós não pregamos aqui o cumprimento da saia das mulheres, nem o cumprimento da barba dos homens. Você pode usar isso. Nós não temos isso daí. Porque nós cremos que a pura e simples palavra de Deus e a sã doutrina, ela nos purifica. O Espírito Santo usa a sua palavra para nos purificar. Ou seja, não significa que nós somos uma igreja licenciosa que aprova tudo. Não, mas somos uma igreja que acreditamos, cremos no poder de Cristo e do poder do seu Espírito que habita em nós de moldar o nosso ser. Que insistimos no ensino da palavra para que as nossas vidas sejam dirigidas única e exclusivamente pela nossa única regra de fé e prática, que é a palavra. Nós cremos no poder do evangelho de transformar o coração do homem. Mas eu também preciso dizer, meus queridos irmãos, que quando nós não vivemos de maneira digna do evangelho, nós produzimos escândalo. E a palavra de Deus diz, ai daquele, o próprio Senhor Jesus disse, ai daquele por quem vier o escândalo. Pela ausência de compromisso com o evangelho, muitas vezes você faz alguém que é de Cristo tropeçar. E sabe o que Jesus diz lá no Evangelho de Marcos, capítulo 9, para aquela pessoa que por causa do seu mau testemunho faz um dos pequeninos do Senhor tropeçar? Vocês sabem, já leram? Se não, chega em casa hoje e lê. Mas eu vou adiantar. Jesus diz para os apóstolos, para os discípulos, se alguém fizer tropeçar um dos meus, melhor seria amarrar uma pedra ao pescoço e se lançar ao mar. Porque o Senhor não vai ter por inocente quem fizer tropeçar um dos seus pequeninos.
Então entenda isso, meu querido. Eu não sou salvo por méritos, eu não sou salvo por obras, mas eu fui comprado com o sangue do Cordeiro para compor um time. E esse time tem ética, esse time tem padrão, esse time tem modelo, esse time tem objetivo, esse time é separado, é um time do Senhor. Eu vou para a igreja presbiteriana porque lá eu posso isso, posso aquilo outro e tal. Realmente você não vai ter um pastor fazendo plantão em volta da sua vida para saber se você está vivendo com limites ou sem limites. Mas essa igreja crê e confia no poder do Espírito Santo de sondar mentes e corações. Seu negócio não é com o pastor, seu negócio é com o Espírito Santo de Deus. Então, a exortação de Paulo é essa, e eu não vou diminuir o tom da exortação de Paulo. Eu vou passar aquilo que Paulo está dizendo. Paulo estava dizendo, vocês honram a camisa de Roma, então honrem a camisa de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Segunda mensagem de Paulo nesse texto para nós. Para com a igreja agora. Ele diz, olha, para com Deus, vivei de forma digna, sejam firmes. Buscai servir a Deus de forma compatível, coerente com o Evangelho de Cristo. Para com vocês mesmos, para com a igreja. Veja o que ele diz na sequência, ainda no versículo 27. No tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. O que Paulo está ensinando? Para com a igreja, sejamos unidos. O Evangelho, o Novo Testamento, é um tratado contra a desunião. Começando por aquilo que o próprio Senhor Jesus ensinou aos seus discípulos. O Senhor Jesus conviveu 13 anos com discípulos que, entre eles, um iria negá-lo, outro iria traí-lo, 9 iriam fugir. Jesus conviveu com esses discípulos durante 3 anos. Ele os amou. E o Evangelho de João, capítulo 3, diz que ele os amou e os amou até o fim. Significa, os amou até quando eles estavam fazendo coisa errada. No mesmo Evangelho de João, no capítulo 17, Jesus fazendo uma oração sacerdotal, ele clama ao Pai para que, assim como ele, o Pai e o Espírito são um, a igreja do Senhor Jesus seja também uma, para que ela também fosse uma com eles. E Jesus diz, como eu em ti, eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Ou seja, o que Jesus está dizendo é o seguinte, Senhor, Pai, opera na vida da igreja, para que haja unidade, porque se esse povo, de diferentes lugares, com diferentes pensamentos, de diferentes famílias, se esse povo viver uma unidade exemplar, o mundo vai crer que foi o Senhor que me enviou. Percebe a importância da unidade na vida de uma igreja? Quando o mundo aí fora, quando as pessoas aí fora enxergam a unidade da igreja, o que acontece com essas pessoas? Elas começam a desconfiar que alguma coisa muito poderosa está atuando no nosso meio. Porque elas começam a ver assim, olha, como que pode o Wesley ser amigo do João, do Antônio, da Maria, do José? Eles são tão diferentes, como é que eles conseguem andar juntos? Alguma coisa está operando no coração deles e eles vão querer saber o que é isso. Sabe por que eles vão querer saber? Porque todo mundo tem uma família desajustada, quebrada. Todo mundo tem parente com quem não consegue se dar bem. E se essas pessoas descobrirem que existe um lugar em que um poder opera sobrenaturalmente no coração das pessoas ao ponto de conseguir fazer com que elas convivam, eles vão querer conhecer esse Cristo. E não só vão querer conhecer, mas eles vão crer que ele não é apenas um personagem da história. Ele é o poderoso Filho de Deus, porque ele é capaz de mudar mente e coração. E então Paulo está exortando a igreja à unidade. Ele falou assim, para com essa coisa de vocês se dividirem. Irmãos, aqui de forma bem prática, até porque nós temos um sistema de organização de sociedades internas, para a gente entender como que a gente tem que trabalhar, o esquema é muito simples. Nós temos diferentes áreas para trabalhar, certo? E nessas diferentes áreas nós vamos colocar pessoas que têm habilidade nessas diferentes áreas. E o que acontece com os demais que não estão na liderança, não estão compondo esse time? O que eles vão fazer?
os demais serão liderados nesse time. Os demais vão ajudar. Não é para a gente delegar. Por que é tão difícil eleger novas diretorias? E levantar novas lideranças? Por quê? Porque passa-se a impressão de que quando alguém assume alguma coisa, ela assume sozinha, ela tem que se virar com aquilo sozinha. E aí ninguém mais quer. Eu não vou me aventurar, eu estou vendo o fulano lá, está sozinho, ralando lá. Ninguém chega perto. Ou o pensamento contrário. Olha, vocês viram? Fulano dominou lá, ninguém pode chegar perto. São os dois extremos. Mas os dois extremos estão errados. A gente precisa entender que a gente não é bom em tudo. Então, se eu tenho lá uma pessoa cuidando do departamento infantil, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que apoiar essa pessoa. Eu tenho que dar suporte para ela. Porque ali, naquele assunto específico, ela sabe o que fazer, ou ele sabe o que fazer. E nós temos que dar apoio. Ah, mas é o pastor, Não. O pastor não é especialista nisso, não. Então, apesar de ser o pastor da igreja, nesse assunto ele vai ajudar. Ah, mas fulano é presbítero e o outro não é nada, mas vai liderar. E naquele assunto o presbítero vai submeter a liderança do outro. Por quê? Porque a igreja é assim. Deus nos fez diferentes, com várias qualidades diferentes. Para quê? Para nós podermos atuar em muitas áreas. E em cada uma delas Deus nos deu alguém habilitado para isso. E essa pessoa habilitada vai liderar e nós vamos ser liderados por essa pessoa. E ponto final. Agora, se eu começar a achar que ali é uma igrejinha porque fulano está liderando, ali é outra porque acabou a igreja. E é contra isso que Paulo está dizendo. Está dizendo, olha assim, eu quero ouvir de vocês que vocês estão lutando junto, que vocês estão pensando junto, que vocês estão sofrendo junto, e que vocês estão fazendo tudo que vocês tiverem que fazer, mas vocês estão fazendo juntos. É a união de mente, que na Bíblia, inclusive vocês ouviram de manhã, é coração, é a nossa parte imaterial, é a união de mente, é a união no trabalho e é a união na fé. Nós temos a mesma fé. E aí eu quero explicar para vocês por que a insistência em estudar a confissão de fé todo mundo junto. Porque, irmãos, nós temos que ter uma coerência doutrinária. Não adianta estar dentro de uma igreja presbiteriana, mas tem um pensando como um assembleano, o outro está pensando como católico, o outro está pensando como eu vou citar todos, um adventista, eu não estou aqui jogando flecha como nenhuma delas, estou dizendo que nenhuma igreja, nem lá, em qualquer uma dessas, nenhuma igreja vai para frente se doutrinariamente tiver várias denominações espalhadas aqui dentro. Essa igreja presbiteriana, então nós temos um corpo de doutrina, nós aprendemos essas doutrinas e nós vamos andar de acordo com elas. Se você não se encaixa, então é melhor que você entenda onde é que você vai se encaixar melhor. Porque se nós não estivermos unidos de mente, no trabalho e na fé, reino dividido não subsiste. Nós precisamos dessa união. E essa é a exortação de Paulo. E por último, Paulo exorta aquela igreja no que diz respeito aos inimigos externos. No que diz respeito a Deus, vivam de forma digna do evangelho que vocês receberam. Sejam coerentes com o evangelho que vocês aprenderam. Em relação à igreja, sejam unidos. Em relação aos inimigos, sejamos corajosos. É isso que Paulo nos ensina. Paulo nos diz, e você pode observar isso, do versículo 28 em diante, ele diz, e que em nada estáis intimidados pelo adversário, pois o que é para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação, e isto da parte de Deus. O que Paulo está dizendo, olha, a própria indisposição dele e a própria perseguição que eles realizam contra a igreja do Senhor Jesus, contra o próprio Senhor Jesus, já é a prova patente da condenação deles. E se vocês são perseguidos, lembra, Jesus disse, perseguiram a mim, vão perseguir vocês. Então aquilo que é prova de condenação para eles, é peso de glória para vocês, é prova de salvação para vocês. Então, vocês não têm que temer os inimigos do evangelho. E aí, nos nossos dias, tem muita coisa feia acontecendo por aí. Tem governos autoritários perseguindo igrejas em vários lugares do mundo. Tem missionários sendo sequestrados, como aconteceu nesse final de semana, uma família inteira de missionários sendo sequestrados. Nós temos movimentos que são movimentos obscuros, de implantação, de nova ordem mundial, de uma igreja, pense numa igreja única para o mundo inteiro.
Essa igreja congrega todas as pessoas que adoram de A a B, de A a Y, no mesmo chapéu, dizendo, ó, todo mundo adora a Deus, cada um chama de um nome diferente, o que é uma mentira. Esses movimentos globalistas, idólatras, de ideologias, esses movimentos identitários, eles sempre existiram e eles vão continuar existindo. E eles vão contra o cristianismo, por quê? Por um motivo muito simples. O cristianismo é a única religião do mundo que é exclusivista. É o único livro de fé em que você vai encontrar uma frase assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Quem disse é Jesus. Ou seja, Jesus não deixou espaço para Buda, para Maomé, para Gandhi, ou para qualquer um desses outros. É só Ele. Jesus não deixou espaço para a religiosidade, para a denominação A, B, C, D, E, F, G, H. Jesus não deixou espaço para o moralismo dos homens. Jesus não deixou espaço para a igreja dos apóstolos, no sentido que nós temos nos nossos dias, esses ministérios apostólicos que tem por aí, que são falsificados, são mentirosos e servem aos propósitos de Satanás. Paulo diz, contra todos esses inimigos, eu espero que vocês não fiquem intimidados. Paulo está dizendo, no tocante aos inimigos, sejamos corajosos. Sejam vírus, sejam inimigos políticos ou militares, sejam pagãos que se levantam para fazer com as igrejas no nosso país o que fizeram aqui do lado, na Argentina, no Uruguai, no Chile, queimando, depredando, destruindo igrejas, como estão fazendo na Europa. Paulo está dizendo para nós, não se intimidem com isso. Sejam corajosos. O sofrimento por causa do Evangelho não é acidental. E está aí Paulo para provar. Paulo estava sofrendo por causa do Evangelho, mas por quê? Por causa da perseguição? Não, por causa do plano do Senhor de fazer o Evangelho crescer entre a guarda pretoriana. É por isso que Paulo estava sofrendo. Ele estava preso por quê? Porque Deus queria que a boa notícia do Evangelho chegasse para os guardas. Por isso que Paulo estava sofrendo. Então, se você está sofrendo por causa do nome de Cristo, o que é algo muito raro nos nossos dias, guarde bem isso. O sofrimento por causa do Evangelho nunca foi, e não é, e nunca será acidental, mas é um alto privilégio dado por Deus para aqueles que Ele usa para proclamar o Evangelho. Se você está sofrendo por algum outro motivo que não seja o Evangelho, tem uma boa notícia para você. Coloque o Evangelho no centro da sua vida e você vai ver que você vai parar de sofrer por outras coisas. Vocês já estão concluindo a minha frase aí, né? Você vai sofrer só pelo Evangelho agora. Mas como Paulo diz, Paulo, ele se alegrava nas suas cadeias, porque ele dizia, para mim o viver é Cristo. Sofrer pelo Evangelho é um prêmio. Em nenhum lugar na Bíblia você vai encontrar Deus dizendo que aqueles que creem nele vão parar de sofrer. Mas você vai encontrar inúmeros exemplos de pessoas que passaram a sofrer muito mais, mas têm no coração uma alegria que não pode ser contida, porque eles têm o privilégio de sofrer pelo mesmo que Cristo sofreu, pela salvação de outras pessoas. Para com os inimigos seja corajoso, porque nós não devemos ficar amedrontados diante das investidas do diabo. Antes devemos confiar no poder do nosso Deus. A proposta de Paulo é, intrepidez é um dom de Deus. Então sejam corajosos, peçam essa intrepidez a Deus. Porque essa intrepidez, no final das contas, ela é a consequência da salvação. Um coração que sabe que está salvo, não tem medo da morte. O Covid fez muito crente repensar a sua salvação, que deixou muito crente com medo da morte. Para Paulo, uma consequência óbvia, natural, de um coração salvo, é a ausência do medo da morte. Porque a convicção de um salvo é que na hora que os meus olhos se fecharem aqui, eu vou ser recebido na glória. Eu não tenho por que ter medo. E aí eu tenho que dizer que às vezes às vezes não, quase sempre, a gente
passa vergonha em relação aos nossos antepassados. Spurgeon, quando enfrentou a peste no seu país, ele decidiu contra tudo e contra todos que ele não ia fechar a igreja dele. E manteve a igreja aberta todos os dias, inclusive para receber enfermos, doentes que não tinham onde ser colocados. E aí perguntaram para Spurgeon, por que você está fazendo isso? Você não tem medo da morte? Ele falou, não, a morte para mim é um prêmio. A morte para mim é um prêmio. Eu tenho medo desse mundo e da vida que esse mundo oferece, não da morte. Irmãos, a noite é uma noite de exortação. E a exortação é, em relação a Deus, vivamos de forma digna do evangelho que recebemos. Vamos viver de maneira coerente com a camisa que nós vestimos. Em relação uns aos outros, nós precisamos de mais união. Precisamos de mais parceria, de mais colaboração. Né? Aí, usando como exemplo lá a questão da horta. Vocês têm que dar uma passadinha lá para ver a alegria das crianças lá. As crianças estavam meio xoxinha, né? Fechado em casa aí, esse tempo todo. Você tem que ver a alegria desses meninos lá, mexendo na terra, cocô de vaca, cocô de minhoca. Mas o trabalho não é só da tia Rose e do Zé. Isso é o trabalho da igreja inteira. Mas Deus levantou esse casal para nos abençoar, liderando a gente nessa área. E aí, como é que eu posso ajudar? Não, eu posso ajudar de todas as maneiras. Se você já pegou um enxado uma vez na vida, você pode ajudar. É simples assim. Você nunca pegou no enxado, eu quero fazer um suco. Leva um suco lá 10 horas da manhã para nós, não vão achar ruim, não. É bênção, irmãos. Igreja é isso. Nós vamos ficar todo mundo igualzinho depois disso? Não vamos, nós vamos continuar sendo diferente. A gente vai continuar discordando. Só que a gente pode se dar o privilégio de discordar junto, né? Nós discordamos, mas ficamos todo mundo junto aqui. Pronto. Que bênção. É igual técnico de futebol, né? Todo mundo é técnico de futebol. Mas se ganhar, ganhou e pronto, tá bom. E o nosso time não tem essa se ganhar. Nosso time já ganhou. Nós precisamos ficar juntos. Em relação aos inimigos, coragem, irmãos. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Amém? Bruno. Além do Rio Azul. Vamos cantar além do Rio Azul, porque afinal de contas, eu quero ir para lá. Toda vez que a gente canta essa música, eu fico pensando. Então é o seguinte, essa música é a música de quem faz parte desse time, porque é para lá que nós vamos. Tá? Vamos ficar em pé. E eu falo que o dia que a gente tem mensagem de exortação, é para todo mundo, pelo pastor. Começando no pastor, né? Então, meu lombo está ardido aqui hoje. Né? Então, o remédio para lombo ardido é pensar na glória. Né? E pedir para o Senhor força para a gente ser diferente. Nós temos muita coisa para melhorar. Na nossa vida, na nossa casa, nossa família. Eu pensei em fazer uma pergunta para as crianças, mas na última hora eu decidi não perguntar. A pergunta era assim, vou fazer para vocês pensarem agora. Os pais, todo pai, presta atenção aqui. Eu ia perguntar para os filhos de vocês assim, e aí? O seu pai e a sua mãe estão vestindo a camisa do time de Deus? Vocês dão um joia ou dão um... Eu fiquei morrendo de medo. Eu falei, vai que esses moleques viram. Embora a gente tenha dado risada, achado graça, mas é sério que eu decidi não fazer pergunta. Porque isso, criança é super sincera, né? Mas eu queria que nós todos refletíssemos sobre isso. Será que as pessoas mais próximas de nós, elas responderiam, não, está vestindo a camisa? Ou elas diriam, não. É o tal do palmeirense fazendo gol para o Corinthians. Não dá. Vamos entender qual é a nossa missão, irmãos. Em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar?